Bem-vindos ao Só Digo Verdades. Meu nome é Ingrid, eu sou mãe de uma aluninha Waldorf, também professora de alemão. E nesse período de estadia dela numa escola Waldorf, apesar de ter muito da pedagogia e da antroposofia dentro da minha casa, eu descobri que eu não sabia nada. Eu não sabia o porquê das coisas. E na antroposofia a gente sabe que tudo tem um porquê detalhado de tudo. E eu comecei a pesquisar, encontrando muitos vídeos, principalmente em alemão, sobre esse assunto. E eu, falante de alemão, me senti na responsabilidade de traduzir os melhores vídeos, os melhores conteúdos. No caso, eu peguei aqui de um grande palestrante e conhecedor da área, inclusive atrelado à Sociedade Antroposófica Alemã, ao Goetheanum, que se chama Axel Burkhardt. Vou colocar a descrição e o link do vídeo no original aqui para vocês na descrição do vídeo. Me senti na obrigação de passar essas riquezas, de traduzir as palestras dele em português para vocês. É a fase mais importante de todo o ser humano que vem aqui para a Terra. Se nós pensarmos em termos uma existência humana, essa fase tem que ser olhada com muita atenção. Então, coloquem aí esse videocast para tocar enquanto vocês fazem o seu macarrão, varrem a casa, vão buscar alguém de carro, deixa lá tocando. É de suma importância e eu me arrependo de não ter sabido de tudo isso muito antes. Vou dar sequência tratando aqui também do segundo setênio, dos 8 aos 14, que também é importante, mas vamos começar pelo começo. Então, sejam muito bem-vindos aos estudos de Rudolf Steiner. Hoje iniciamos a primeira palestra de uma série dedicada aos setênios descritos por Rudolf Steiner. O objetivo é oferecer aos pais informações importantes e reflexões sobre cada uma dessas etapas do desenvolvimento humano. Vamos falar sobre o nosso desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento da nossa alma, o desenvolvimento dos nossos filhos e, no fundo, todo o segredo da nossa vida. Quero começar com um pensamento sobre Goethe. Sabemos que, quando pensamos em Goethe, especialmente na Alemanha, os alunos ouvem falar dele e sabem quase tudo dele. O que praticamente já não se aprende nem se sabe sobre Goethe é que ele foi um dos cientistas naturais mais geniais do seu tempo e desenvolveu um método completamente novo para descobrir a ciência natural, ou melhor, para descobrir formas de vida. Goethe descobriu a planta primordial, que em alemão se chama Urpflanze, de uma forma que um cientista hoje não consegue. Ao perceber a totalidade de organismo de uma planta e ao perceber a sua vida orgânica. A nossa ciência hoje só consegue avaliar sistemas técnicos e não sistemas vivos. Para isso é necessária uma ciência diferente. É interessante que Goethe foi o primeiro a descobrir essa metodologia para essa ciência, o que se confirmou através das suas descobertas científicas. E essa forma de olhar para um organismo vivo como um todo é necessária para a pedagogia. Onde isso não existe, falta algo fundamental. Quando as crianças chegam ao mundo, a questão é: que tipo de ser é esse que está a chegar? Como lidar com esse ser? Como educá-lo? Como formá-lo? Como garantir que ele permaneça saudável? Com o nosso pensamento científico normal, não temos chance de reconhecer isso. Vemos isso hoje na medicina convencional. Muitos pais recorrem a práticas de medicina natural porque dizem que a medicina dos aparelhos, a medicina mecânica, é insuficiente. Na medicina natural, temos algo como uma visão holística, mas ainda há muito a se aprender. Se olharmos para uma criança que chega ao mundo apenas com a nossa visão do mundo mecânica, que está subjacente à sociedade atual, então surge um sistema de educação e ensino que não trata a criança como um espírito. Por quê? Porque na nossa pedagogia, na nossa psicologia moderna, o conceito de espírito já nem sequer aparece. Se estudarem psicologia, não ouvirão o termo alma, espírito, mas apenas o termo psique. E a psique está ligada ao corpo. Como posso construir uma pedagogia ou uma educação se considerar a criança apenas de forma materialista e física? Isso reflete-se no que fazemos aos nossos filhos desde a mais tenra idade. Manifesta-se em muitos problemas de saúde, distúrbios de comportamento, distúrbios de percepção e vários outros distúrbios que podemos ver e que explodem aí em todas as notícias todos os dias. Por isso é tão importante pensarmos sobre o que é, no fundo, uma criança. Existe uma alma na criança? Do nosso ponto de vista, da antroposofia,
Sim. Essa é a visão da ciência espiritual trazida ao mundo por Rudolf Steiner há mais de 100 anos, que se traduziu na aplicação prática da pedagogia Waldorf. O objetivo dessa palestra é entender as bases dessa pedagogia e como devemos olhar para uma criança nos seus primeiros 7 anos. A criança não deve ser moldada como nós gostaríamos. No entanto, muitos pais continuam a tentar fazer dos filhos aquilo que eles próprios desejam. Esse é o maior erro de todos. O que temos que aprender é reconhecer o que a criança precisa e para onde ela quer ir. Se eu não tiver a imagem de que a criança, de que aquele pequeno ser que sai da barriga da mãe é um ser espiritual, que traz consigo um propósito de vida, uma vocação e um destino, escolherei uma educação focada nos currículos, na economia e na política, mas não na criança. Essa é a grande doença da nossa pedagogia atual. Por isso se fala em destino, em alemão Schicksal, de para onde você é enviado, Schicken. A palavra vem de origens antigas que remetem a esse mar espiritual. A imagem é que a alma vem de um ambiente anímico e não do mundo material. Ela veste-se aqui num corpo material, desce do reino do espírito para a terra. Por isso digo sempre que somos terranautas. As crianças pequenas, quando chegam, têm um fato de terranauta que chamamos de corpo. Esse corpo desenvolve-se nos primeiros 7 anos. Dessa perspectiva espiritual, a criança é um ser anímico como um plano espiritual, um Seelensplan. A arte da educação é permitir que a criança se desenvolva de acordo com esse plano e não impor outro sobre a criança. Na psicologia moderna, fala-se em psicologia do desenvolvimento e em etapas, mas não se vai longe o suficiente para captar a alma da criança. A ciência espiritual de Steiner, ou a antroposofia, nos ensina que existem muitos ritmos. É a biografia da alma, do espírito. Poucos se perguntam por que razão em todo o mundo, da China à Alemanha, caem os dentes de leite das crianças aos 7 anos. Sabe-se que acontece, mas ninguém se pergunta por quê. A ciência natural não conhece a razão, mas a ciência espiritual conhece. No âmbito sociopolítico, a questão é: o que fazemos com as mães e as crianças quando uma criança nasce? Tudo o que construímos na sociedade, prosperidade material, paz social, sistema educativo, começa na gravidez, no ventre da mãe. A alma, ou o espírito, já está lá se desenvolvendo. Sabemos que existe um desenvolvimento pré-natal. Até o sentido de si próprio e a autoestima começam a formar-se no ventre materno, algo que é totalmente ignorado. Bom, nem tanto, né? Agora estou falando como a Ingrid, já se tem muitos estudos sobre isso, graças a Deus. Se pensarmos que esses 9 meses são o início de toda a estrutura do nosso sistema social e perguntarmos o que fazemos pelas mães nesse período, a resposta é, muitas vezes, vergonhosa. Esse é o período mais sagrado que temos na sociedade e é assim que deveríamos tratar as nossas mães. Vamos agora para a segunda parte, pessoal?